faço as minhas anotações no papel ou no computador? Eu sou a Amália e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas angústias que eu tive nas últimas semanas e o que eu penso sobre isso. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Essas últimas semanas foram muito corridas para mim, porque como vocês sabem, eu estive trabalhando num artigo que a gente tem que submeter, eu e minha orientadora, para uma special issue e trabalhando também na tese, estou coletando os dados, estou fazendo entrevistas. E chegou um momento em que eu tive alguns picos de ansiedade, vamos dizer assim. Fiquei bastante ansiosa porque eu via que a lista que eu tinha de tarefas para fazer só aumentava. E detalhe, eu estava usando um programa no computador para poder me organizar. Além disso, vocês sabem, eu sou apaixonada por programas de computador, eu adoro usar o computador, sempre gostei. Então eu sempre me esforço para tentar levar tudo para o digital, levar as anotações para o digital, levar os artigos para o digital, sempre tentar usar algum tipo de software para me ajudar nas fases da pesquisa, seja na revisão de literatura, seja na análise de dados. Até aí, beleza. Mas eu comecei a perceber que algumas leituras que eu estava fazendo só no computador não estavam sendo registradas aqui, ó. Eu tinha tudo no computador, mas de alguma forma eu não estava me lembrando do que eu tinha lido. E aí eu acabava lendo várias vezes o mesmo artigo porque eu não estava registrando essas ideias. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, enfim, fui tentar entender o que pode estar acontecendo. E eu descobri que alguns pesquisadores comentam que fazer registros à mão, anotações à mão, é uma excelente ferramenta para a gente memorizar. Muitas pessoas, enfim, em artigos científicos, em pesquisas, ou até mesmo em alguns blogs, comentam que quando a gente passa para o computador, falha um processo de registro da memória, que não é o mecânico, ou seja, anotando no papel. E aí o nosso cérebro não registra essas memórias, não consegue absorver esse aprendizado. Então, um belo dia, eu peguei as minhas famosas anotações, aquela pastinha que eu já trouxe aqui no canal algumas outras vezes para mostrar para vocês, com todos os meus artigos, os artigos que fazem parte da revisão de literatura que eu tô fazendo. Sentei numa mesa sem computador, peguei uma folha de papel e comecei a fazer fichas de leitura, anotações no papel. Mesmo aqueles artigos que eu já tinha lido no computador, ou que eu já tinha anotações ou no Mendeley ou no próprio Atlas TI, eu passei tudo para o papel. E, gente, sabe o que eu descobri? Que em um dia eu li mesmo, profundamente, mais artigos do que eu tinha lido alguns dias naquela mesma semana no computador. O que acontecia? Às vezes eu ia para o computador, seja no Mendeley, seja no Atlas TI, eu li o primeiro, eu li o segundo, no terceiro, não sei por que motivo, me cansava de alguma forma, e aí eu meio que ficava só scrollando aqueles PDFs para cima e para baixo e não registrava as informações. Quando eu passei para o papel, anotar as coisas no papel, eu senti que eu mantive um ritmo mais prolongado e mais incrível. Quando eu cheguei no final do dia que eu precisava registrar no computador, no artigo que eu estou fazendo, essas informações, elas estavam muito mais frescas na minha memória. Então foi um experimento que eu fiz comigo mesma e eu descobri que às vezes, em alguns momentos da pesquisa, talvez seja sim importante a gente ir pro papel e não para o computador. Isso não quer dizer que eu estou fechando o meu computador e que eu não vou mais usar o meu computador. Não é isso. Nós, pesquisadores, precisamos sim da ferramenta tecnológica e isso eu vou defender até o fim. O computador sim nos ajuda a fazer buscas, a identificar artigos científicos, a fazer um primeiro filtro, olhar resumos, organizar uma grande quantidade de informações, fazer as análises sim, através de softwares, e é quase impossível hoje em dia a gente fazer tudo na mão. É quase impossível, porque realmente são uma quantidade muito grande de dados para a gente analisar, seja na revisão de literatura, seja na análise de dados. E aqui eu estou falando tanto quantitativo quanto qualitativo. Porém, de repente, em alguns momentos mais específicos, aqueles momentos em que você precisa se aprofundar mais na teoria ou internalizar melhor as definições de alguns conceitos, talvez nesses momentos fazer anotações na mão podem permitir com que você entenda, aprofunde
internalize melhor essas informações e registre por mais tempo. Se você ficar só no computador, talvez alguma coisa se perca, como aconteceu comigo. De novo, vai depender do momento da pesquisa que você está fazendo e, claro, do seu perfil. Se para você o computador está maravilhoso, está tudo funcionando, que ótimo. Para mim, eu realmente acabei ficando um período ali com um pouco de dificuldade de entender os artigos, e aí eu precisei fazer esse momento mão, papel e caneta para poder registrar essas informações. Então, como vocês sabem, eu fui atrás para tentar entender um pouquinho como que eu posso otimizar essas minhas anotações, porque tudo bem, beleza, nós vamos ter momentos em que a gente vai fazer as anotações na mão, mas também não é aquele bando de anotação com uma letra que não dá para entender e depois você não consegue recorrer a essas informações. É importante, muito importante nesse processo, que eu consiga voltar às anotações para entender o que tinha falado aquele artigo, até para eu poder citar no meu trabalho, né? Ou melhor, passar para o computador. A gente sabe que hoje existem softwares de anotações que permitem que você tire foto das folhas com as suas anotações e eles conseguem inclusive escanear a letra, né? A sua letra e transformar aquilo em palavras, como por exemplo o Evernote ou o OneNote da Microsoft. Então, mesmo que você faça anotações na mão em algum momento, depois você pode tirar fotos com qualquer celular. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular que tem uma câmera que consegue tirar foto, e a partir dessas fotos você pode registrar sim tudo no computador, mas você teve aquele momento de registrar tudo na mão. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Existem várias formas, vários métodos de organizar anotações, mas para mim funcionou dois principais métodos. O primeiro deles é o método de anotações Cornell. Cornell é uma universidade e eles têm toda uma técnica para ensinar os seus alunos a fazer anotações durante as aulas. Olha só que incrível isso. O que acontece? Eles dizem que seus alunos, no ensino superior principalmente, precisam sim fazer anotações durante as aulas. Porém, às vezes o professor tá lá falando de forma muito fluida e aí a gente tem dificuldade de anotar. Então, eles têm toda uma técnica para fazer essas anotações. Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz então, porque esse tipo de anotação para mim tem funcionado muito bem. Vou pegar aqui uma folha de papel e aí eu vou separar então o cabeçalho, vou pegar uma régua, separar aqui em cima assim o que seria um cabeçalho. E vou separar aqui embaixo, mais ou menos, deixa eu medir aqui para vocês, uns 5 centímetros na parte de baixo, não sei se é muito perfeito, para um rodapé. E, gente, isso serve tanto para anotações num caderno com linhas, quanto numa folha em branco. Eu vou mostrar numa folha em branco aqui, porque fica melhor de vocês enxergarem como eu fiz. Mas as minhas anotações eu acabei fazendo, deixa eu mostrar aqui, ó, numa folha de caderno, tá? Mas a técnica é a mesma. Feito isso, você separou um espaço para o cabeçalho e para o rodapé, a gente vai separar mais ou menos 2/3 da folha e 1/3 da folha. Então, vamos lá, aqui mais ou menos 1/3 e aí sobram 2/3 da folha. Aqui em cima, nessa parte do cabeçalho, a gente vai colocar o título do que você está anotando, que anotação é essa. Então, vamos lá. No meu caso, eu estava fazendo anotações de artigos científicos que eu estava lendo. Então, eu colocava no cabeçalho da anotação a referência do artigo. Então, eu vou colocar aqui referência do artigo. E dá para colocar aqui também no cantinho a data da tua anotação, até para você saber assim, eu fiz essa anotação esse mês, eu fiz essa anotação no ano passado, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar utilizar essas anotações de novo. Então, feito isso, eu vou deixar esse espaço aqui do lado em branco e as minhas anotações eu vou fazer nesse local aqui, ó. Então, deixa eu fazer uma sinalização aqui, ó. Anotações. Nesse espaço aqui é onde eu vou fazer sim as minhas anotações. Se você estiver vendo uma aula, por exemplo,
agora pela internet, né? Você pode fazer as tuas anotações conforme vai fluindo, conforme você vai ouvindo as explicações nessa parte do texto aqui. Se for uma leitura de um artigo, você vai fazendo as anotações das partes mais importantes que você está lendo. De repente, alguns trechos que você gostaria de fazer uma citação direta ou alguns insights que você teve. Isso é bem importante. Conforme você for fazendo a leitura ou escutando alguma informação, você vai colocando aqui as anotações, tá? E aqui do lado, deixa eu pegar uma outra caneta, aqui do lado, depois a gente vai colocar as key ideas, como o pessoal chama, tá? Que são as ideias principais. Então, como por exemplo, tópicos, conceitos e até mesmo palavras-chave. Gente, vocês não têm noção de como isso nos ajuda. Novamente, eu já sabia desse método Cornell, já usava ele há um ano, na verdade, fazendo anotações tanto de cursos que eu faço, ou de leituras, enfim, de alguns aprendizados. A maioria dos meus cadernos, as minhas anotações fazem essa divisãozinha, mas lendo mais sobre esse método eu descobri o quanto ele realmente pode nos ajudar, porque essa parte aqui do lado, das ideias principais, ele te ajuda muito a você fazer um scanning depois para você encontrar as informações que são importantes, porque se a gente só anotasse em formato de texto, depois fica muito difícil da gente achar aonde está aquela informação. Então, dessa forma, você consegue colocar algumas palavras-chave ali do que está sendo falado naquela parte do texto, para depois você encontrar de uma forma mais prática. E mais, se você quiser, você pode até fazer uma folha no início das suas anotações, seja no início do teu caderno, seja no início do teu fichário, uma folha com, por exemplo, um índice por assunto, e aí você pode colocar o número da página onde está aquele assunto, você também pode fazer isso. E aí, por fim, aqui embaixo, a gente vai colocar um resumo de tudo que está nessa página aqui. Ai, Amália, mas esse é um espaço muito pequeno para eu colocar anotações, eu vou ter mais páginas com anotações. Maravilha, eu também. Mas esse espaço aqui embaixo, além de eu colocar uma espécie de resumo com os principais tópicos que estão sendo falados naquelas anotações, também às vezes é legal você colocar insights seus sobre o artigo que você está lendo. Lembra? Eu estou fazendo isso para fichar um artigo científico. Então, às vezes eu colocava aqui embaixo, o autor não comentou isso, ou ficou faltando falar sobre aquilo, ou de repente essa parte do texto pode linkar com outra parte do texto. Eu colocava as minhas anotações, que é um pouco diferente, essas minhas interpretações são um pouco diferentes das interpretações do autor, que são aquelas partes que eu anotei nessa parte em verde aqui, né? Aqui eu deixei mais as ideias do autor. Aqui embaixo, às vezes eu colocava algumas interpretações minhas, e aí eu conseguia separar o que o autor está dizendo e o que eu, Amália, pensei sobre aquilo. E aí, na hora de fazer aquela citação direta ou citação indireta, você não corre o risco de correr plágio, porque você sabe que o que está anotado aqui é o que está no texto, e o que está anotado aqui foram ideias que você teve. Esse é um método de anotação. Um segundo método que eu vi bastante pessoas falando, e para mim funciona de uma maneira um pouquinho diferente, é o que a gente chama de mapas mentais. Muita gente faz mapas mentais, eu sei que tem várias blogueiras aqui no YouTube ou no Instagram que fazem mapas mentais lindos. Gente, eu morro de inveja de vocês, eu acho lindo isso, eu gostaria muito de saber fazer aquelas letras lindas, maravilhosas. Eu adoro usar canetas coloridas, mas eu não tenho tanta criatividade assim. Mas como que funciona bem para mim os mapas mentais lendo um artigo científico? Gente, para mim ajuda muito fazer uma espécie de mapa mental ou uma estruturinha, um esqueleto, um esquema de como os tópicos e subtópicos, os títulos e subtítulos do artigo estão organizados. Parece que quando eu faço isso, eu entendo melhor o que o autor está tentando dizer naquele artigo. Então eu trouxe aqui um outro artigo e aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que seria isso, tá? Ó, claro, aqui tem o abstract, as palavras-chave, e essa aqui é a introdução. Eu não vou fazer da introdução. Mas aqui, por exemplo, ó, ela tá explicando o método. Então eu posso, de novo, colocar aqui a referência, né, do artigo. E aí eu posso, por exemplo, assim, colocar aqui, ó, Research Approach. E aí aqui já tem um subtópico, ó, tá vendo? Isso é um título, esse é um subtítulo. Então eu vou colocar aqui o subtópico. Phase 1, vamos passar para outra folha. Ó, Phase 2. E aí outro tópico, outro título do artigo, né? Results
of Meta-Theoretical Analysis. E aí, ó, de novo, um subtítulo, vamos lá. Customer. Esse é o subtópico desse tópico. E assim por diante. Conforme eu vou lendo, conforme eu vou folheando o artigo, eu vou vendo os tópicos e subtópicos que ela vai apresentando no artigo e eu vou montando, então, uma estrutura. Isso aqui nada mais é do que um mapa mental. Claro, de novo, não é aquele mapa mental lindo, maravilhoso, que o pessoal faz, enfim, tem vários formatos. Eu não tenho muita habilidade com aquilo. Mas, às vezes, montar essa estrutura quase como se fosse um sumário do artigo me ajuda a entender a lógica por trás do artigo, o que os autores quiseram fazer, como é que eles montaram aquele artigo. Então eu consigo entender, legal, primeiro ela apresentou o método do artigo, e esses são os tópicos do método do artigo, depois ela apresentou os resultados, e ela estruturou os resultados dessa forma, e as discussões, então, ela organizou dessa forma. Aí, depois fica mais fácil de eu entender aonde as ideias do artigo estão, e, de novo, quais são os tópicos que o artigo fala. Às vezes a gente já começa a ler da primeira à última página e a gente não consegue entender o que a gente chama de big picture, né? A ideia geral, a visão geral de todo o artigo. Aí, às vezes, a gente fazendo essa hierarquia simples, a gente consegue entender, então, a lógica, a sequência do que são ideias maiores, que são os títulos primários, e o que são ideias menores dentro desse título primário, que são os títulos secundários, né? Então, essa é a estrutura da lógica que o autor está seguindo. Gente, isso me ajudou muito. E, claro, você não precisa gastar muitas folhas para fazer isso, né? Você pode, sim, colocar a hierarquia nesse espaço de anotações. E eu até fiquei pensando se não era de eu fazer aquele teste, não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu era menor e estava na escola, às vezes o professor deixava a gente fazer uma cola de uma folha frente e verso. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes os meus professores pediam isso. Tá, beleza, tu pode fazer a prova, mas eu quero que você monte uma cola frente e verso. E aí a gente pegava uma lapiseira e fazia a letrinha bem pequenininha para poder caber tudo numa folha só. Acho que é por isso que eu acabei tendo tendinite no braço, mas enfim, pensei eu se de repente não era um exercício legal de cada vez que a gente lê um artigo, fazer uma folha, frente e verso, com todas as anotações relacionadas àquele artigo que a gente leu. Pode ser uma boa ideia, de repente, quem sabe, mais adiante eu testo e trago para vocês aqui no canal se funcionou ou não. O que eu quero dizer de tudo isso é que às vezes vale a pena a gente fazer o exercício de anotar as coisas à mão. Eu realmente me empolguei muito com isso, eu consegui registrar mais informações do que quando eu lia no computador, mas isso não quer dizer que eu estou abrindo mão do meu querido computador, muito pelo contrário, eu acho que agora eu consigo progredir mais, consigo registrar mais as minhas ideias, posso até organizar melhor as minhas ideias, mas mesmo assim eu continuo usando o papel para me ajudar. E aí, como está indo a tua pesquisa? Você prefere na mão? Você prefere fazer anotações no papel? Me conta aqui nos comentários, eu adoro saber. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve aqui, marca a sinetinha para receber as notificações de novos vídeos ou quando a gente está ao vivo fazendo uma live aqui no canal. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!